Eu não queria estar gravando esse vídeo aqui, mas a gente tem que falar sobre o layoff que aconteceu no Itaú, por isso estou gravando esse vídeo meio que extra aqui, para falar sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. Então, segunda-feira, de 8 de setembro, o Itaú demitiu ali, fez um layoff de 1.000 pessoas, sob justificativa de baixa produtividade no trabalho remoto. E aí, o grande ponto ali que a gente precisa ver é que essa decisão aparentemente foi tomada através de inteligência artificial, que analisou os dados extraídos de um software de monitoramento que foi monitorando esses funcionários durante um bom tempo. Bora falar sobre isso porque tem diversas questões aqui importantes da gente debater sobre esse assunto, principalmente sobre a narrativa trabalho presencial versus trabalho remoto, que eu também não acho que seja o ponto central de tudo isso que tá rolando, né? Mas que a gente precisa também discutir. Eu trouxe algumas informações que eu consegui reunir aqui pra gente trazer e discutir sobre o assunto. Tenho certeza que se você entrou no LinkedIn, você viu Itaú por todo lado, né? Todo mundo falando do Itaú, depoimentos de pessoas que foram demitidas. E, cara, eu li cada depoimento, assim, de verdade. E é por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto, sabe? É muito nebuloso como essa decisão foi tomada, né? E se você olhar os sites ali de notícia, todos vão puxar o negócio do trabalho remoto. Então, Itaú faz demissões por baixa produtividade no trabalho remoto. Como se baixa produtividade só existisse em trabalho remoto e distorcendo um pouco isso, porque na verdade não foi demitido só quem trabalhava remoto, tá? Quem trabalhava híbrido também foi demitido nessa leva aí, ó. Porque o Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários que trabalhavam em casa. Sempre vai, todas as notícias vão puxar para esse lado trabalho remoto versus ali trabalho presencial. E dentro disso tem várias narrativas sobre essa forçação de barra para o return to office, né? Seja uma questão econômica, de que as pessoas têm que sair de casa para elas poderem consumir, para ir ali no restaurante, para ali fomentar a questão imobiliária, né? Dos galpões logísticos que a gente tem hoje, que a gente sabe que tem grandes empresas por trás disso. Seja uma questão de controle também, né? Para ter o controle, para poder ficar ali no ombro do funcionário, ver o que ele tá fazendo. Seja por uma questão de poder, né? Então tem toda uma narrativa sobre essa volta ali para os escritórios e a gente sabe que muitas empresas estão fazendo ali esse movimento. Você pode ver o caso da Dell. A Dell foi uma empresa que também forçou os funcionários a voltarem para o trabalho presencial. Só que o que aconteceu? Ela viu que a produtividade tinha caído, né? Viu lá as métricas, a produtividade caiu e ela conversou com os funcionários. Olha, vocês têm que voltar ali para o trabalho presencial. E aí houve uma conversa e o que é estranho é que isso não aconteceu no Itaú, aparentemente. Aparentemente essas pessoas foram pegas de surpresa. E aí é o ponto. Se não há diálogo, se não há conversa, será que realmente tem a possibilidade de mudança? Será que essa é realmente a justificativa? Ou essas pessoas seriam demitidas de qualquer jeito? Bora ler aqui a notícia. O Sindicato dos Bancários informou que cerca de 1.000 trabalhadores foram dispensados sem advertência prévia. Assim como eu disse, eles foram mandados embora. Não tem uma conversa prévia, né? O banco não confirma o número de demissões, mas informou em nota que a decisão foi tomada após uma revisão, né, criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. O que o banco está alegando aqui nesse sentido? O banco está alegando, cara, que as pessoas registravam a jornada de trabalho ali no ponto e havia divergência entre o que elas colocavam no ponto, por exemplo, coloquei aqui no ponto que eu trabalhei ali 8 horas e fiz hora extra. E a atividade ali do computador. Então, de repente, o computador não estava com atividade, não estava com a quantidade suficiente de cliques ou toques no teclado, ou o computador ficou inativo por um tempo. E aí, em alguns casos, parece que essa divergência era muito grande. Chegava assim ao que realmente era atividade de fato, corresponder a 20% do que foi reportado. Só que aí tá o ponto, galera. Eu acho que esses casos extremos, eles podem sim acontecer. A gente sabe que o trabalho remoto é assim. Pode sim acontecer que tem as pessoas que, né, enfim, né, fazem as coisas erradas, tem trocentos mil empregos e tá ali, a gente sabe, já viu outras histórias nesse sentido, mas isso não é a regra. Então, exceções elas vão acontecer, só que 1.000 pessoas não me parece uma exceção. Sinceramente, eu acho muito difícil que 1.000 pessoas estejam nesses casos extremos que eles estão falando aqui sobre essa baixa produtividade. Tenho certeza que isso me parece muito mais você pegar um caso extremo para poder justificar essa tomada de decisão. E aí, poxa, se as pessoas perguntam, por que mandou embora? Não, mandou embora porque tinha gente que estava trabalhando 30 minutos por dia. Mas sério, 1.000 pessoas estavam fazendo isso e o banco não notou? 1.000 pessoas estavam fazendo isso e o banco não conseguiu extrair métricas de entrega em 6 meses?
Gente, é meio complicado isso daí, né? Então a notícia fala basicamente isso. O Itaú demitiu nessa segunda-feira, né, 1.000 funcionários que atuavam em regime híbrido ou remoto. Então, assim, mesmo quem estava atuando no regime híbrido também foi monitorado e também foi mandado embora segundo essas métricas ali. Procurado pelo G1, o Itaú não confirmou o número de demissões, mas informou que a decisão foi tomada após uma revisão. É o que a gente já tinha visto aqui. Tem um outro aqui que fala mais o porquê. Vamos lá. O motivo das demissões seria um problema de produtividade com funcionários em home office trabalhando menos horas efetivas do que registrado na plataforma de trabalho da empresa. É o que eu estava falando, essa divergência do ponto e do que foi atuado. Em alguns casos, os casos extremos, foram identificados padrões incompatíveis com os nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco, afirma a nota do Itaú. Então, assim, aparentemente não é só uma questão de produtividade. Nesses casos extremos, a gente tem uma quebra de ética ali. Realmente a pessoa, ela foi ali contra a ética da empresa. Não é nem questão de não ser produtiva, é questão de que a pessoa talvez não estivesse de fato trabalhando. Só que de verdade, 1.000 pessoas não correspondem a esses casos extremos. Então, você pegar isso e falar, tipo, foi por isso. Cara, sem uma conversa, assim como eu disse, como foi o caso da Dell, né, que sentou com os funcionários e falou, olha, a gente quer que volte o trabalho presencial. Vamos conversar aqui. E aí, se a pessoa falar assim, não, eu não quero botar no presencial, beleza. Aí sim, manda embora. Mas no meu entendimento, se não tem conversa, se não tem diálogo, não tem intenção de melhora, não tem justificativa. É porque, de fato, qualquer pretexto seria uma justificativa e esse corte muito provavelmente já iria acontecer. Os trabalhadores, eles foram dispensados sem qualquer advertência prévia e sem qualquer diálogo com o sindicato. Foi o que eu disse. E uma coisa interessante é que parece que esse monitoramento aconteceu durante meses. Então, tipo assim, foram 6 meses monitorando, né? E aí eu queria entender como que foi essa questão do monitoramento. Saiu até um Reels no Instagram, que é se eu fosse o funcionário do Itaú. Aí o cara, escovando o dente, tá clicando, tá? Clicando 1000 vezes, porque qual foi essa métrica de produtividade? Eu vi em muitos lugares sobre cliques, número de cliques, inatividade. Será que isso é uma métrica de produtividade? E aí você vai ver ali os comentários que tem aqui, por exemplo, olha esse. Nunca mais vou copiar e colar um código e alterar só os pontos importantes para liberar o programa rápido para o cliente. Agora eu vou digitar cada caractere e eles que aguardem para que isso leve tempo. Então, cara, para mim tem uma questão assim, não faz sentido, porque se você pensar sobre produtividade, não é sobre o tempo que você digita, não é sobre quantos cliques você dá. Assim como ela disse, já que é para ser old school, né, vamos tirar a inteligência artificial aqui, vamos digitar cada caractere, vai dar ali que a minha atividade está super compatível. Só que aí nesse ponto, será que eu vou entregar mais ou menos? Bora pensar nisso, né? E aí tem outro ponto também, a gente sabe que bancos têm muita burocracia. Quando você tá num banco, você tem muitos processos, então, de repente você tá ali monitorando um processo, esperando uma pipeline rodar, nem sempre você tá efetivamente clicando nas coisas, tá? Então me parece muito estranho que 1000 casos sejam desses casos extremos. Não consigo imaginar como esse algoritmo funciona e qual foi a métrica que eles extraíram ali. Com certeza a gente pode imaginar muitos casos de erro que podem acontecer desse tipo de análise, desse tipo de métrica, se for só a interação com o computador. E achei alguns depoimentos sobre isso, né? Como, por exemplo, aqui, demissões em massa não são culpa do trabalhador. Ontem o Itaú anunciou demissão de 1000 pessoas e, como sempre, surgem discursos prontos. Eu fui uma dessas pessoas e meu trabalho era literalmente atender chamados. Sim, praticamente só isso. Eles querem que eu faça o que enquanto espero a galera me responder. E quando eu já tinha terminado tudo? Meu backlog era quase inexistente e quando eu puxava algo porque estava sem tarefa, era discover ou atualizar doc das coisas que eu faço em metade de um dia também. Nunca demorei para responder ninguém porque eu sempre estava atento ali no Teams. Inclusive já tinha reclamado sobre minha falta de tarefas mais desafiadoras e era algo que estávamos tentando contornar com o meu time e era ótimo. Eu sei que eles não têm culpa de nada. Outro cara que ia ser pai em questão de dias também rodou. Eu sinceramente acho que essa não é uma justificativa real, principalmente no contexto da minha squad que mal tinha um produto definido. Então, é justamente sobre isso. Como você cobrar produtividade, se é uma produtividade de cliques ou de toques no teclado, se produtividade. Vamos ver o que pode atrasar a produtividade? Burocracia. Vamos ver o que pode atrasar a produtividade? Falta de refinamento. Vamos ver o que pode atrasar a produtividade? Até a parte de produto, de negócio. Eu também concordo super com o que ele disse, sim, até porque, assim como eu expliquei, se não houve um diálogo, se não houve uma intenção de melhora, qualquer motivo seria um motivo para essas demissões acontecerem. E como elas teriam que acontecer, novamente, vamos jogar na narrativa do trabalho remoto,
vezes trabalho presencial. Porque é uma coisa que beneficia essas empresas que querem voltar para o trabalho presencial. Porque o que acontece? As pessoas que ficaram ali no Itaú e não foram demitidas, agora vão ficar com medo. E assim, se você trabalhava no Itaú e foi demitido, eu sinto muito mesmo. Passar por um layoff não é uma experiência fácil, especialmente quando você tem contas a pagar, especialmente quando você tem responsabilidades. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil você erguer a cabeça e seguir em frente. Ainda mais uma situação que é tipo assim, você foi pego de surpresa, cara, que é aquele sentimento de injustiça muito grande. Então, de coração, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem ligados ali no LinkedIn, porque eu sei que tem pessoas criando listas ali para poder ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Então, tem muitas pessoas fazendo um trabalho maravilhoso lá no LinkedIn, mas assim, queria dizer que eu sinto muito, e quem ficou no Itaú, eu imagino como deve estar sendo o sentimento de medo nesse momento, de achar que tipo, poxa, o próximo pode ser eu, especialmente por ser uma coisa tão nebulosa, né? Eu tenho certeza de que quem trabalhou lá deve conhecer casos que não correspondem a esses casos extremos que eles estão falando aqui. E aí a pessoa fala assim, poxa, você mandou embora o fulano, eu tô muito perto de ser mandado embora. Essa situação de você sobreviver a um layoff também é muito tensa, né, te deixa num estado de emergência muito ruim. Então, de coração, eu espero que vocês também estejam bem nesse momento. E, enfim, não tem muito o que dizer, né? Tipo, é uma situação meio lamentável. Vamos ver outros comentários aqui. Comentário do primo, eu ia falar primo rico. É primo Dev. Rico também porque trabalha pra gringa. Ó, ele disse o seguinte, o Luciano de Souza. Só criança acredita em layoff por não mexer o mouse. É uma cortina de fumaça. Pode ser uma métrica, mas qualquer coisa seria um motivo para isso. Aí tem esse comentário que eu achei interessante aqui, ó. Imagine trabalhar sabendo que o MIA está contando cada segundo que você não move o mouse ou que você não toca no teclado. A gente não sabe a métrica que foi utilizada, né? Não precisa ir muito longe, isso já está acontecendo com 1.000 pessoas no Itaú. Né? Foi o que aconteceu. E, cara, sobre esse ponto aqui, eu já tinha visto no meu feed alguns casos que utilizam visão computacional para entender o que está acontecendo em estabelecimentos físicos. Então, eu tinha visto um caso que era tipo assim, a IA analisando os atendentes ali de um café, e aí você via ela computando quantos cafés cada atendente ali serviu. Tinha um número que ela ia computando. Cara, eu acho isso extremamente problemático. É uma tecnologia muito legal que poderia ser utilizada para vários sentidos, mas com certeza vai ser utilizada contra nós mesmos. Então, você vai se sentir super pressionado, você vai ser ultra monitorado, né? O Big Brother da vida real do trabalho. Você não vai poder fazer uma coisa errada que está sendo monitorado. Então é por isso que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é legal. Isso é tóxico. Eu não acredito que esse monitoramento excessivo vai trazer algo positivo para nenhum dos lados. Produtividade não é só você ficar ali no ombro do seu funcionário vendo o que ele está fazendo ali, dando aquela pressão. Isso não é produtividade, isso não é um ambiente bom de trabalho. Então eu tenho medo dessas tecnologias, para ser muito sincera, porque eu vi justamente esse caso de uso sendo utilizado. A gente não sabe. Assim, naquele ponto era experimental, mas à medida que essas tecnologias vão evoluindo, elas se tornam mais acessíveis. E aí, tipo, você vai começar a ver esse tipo de coisa em supermercados, em cafés, em restaurantes que você frequenta ali, as pessoas vão estar o tempo inteiro monitoradas ali, como se fossem robôs de fato, né? A robotização das pessoas, digamos assim. E ele completa aqui, por trás de cada demissão por baixa produtividade existe uma história que precisamos contar. Pessoas que trabalhavam há anos na empresa, que de repente descobriram que a sua humanidade no trabalho havia sido reduzida a métricas digitais. Profissionais que pausavam para refletir sobre o problema complexo e foram penalizados por algoritmos incapazes de distinguir a contemplação de preguiça, que, cara, não é mesmo? Ainda mais se a gente está falando da evolução do que é programação de fato, de que nós, como programadores, a gente está escrevendo muito menos código do que antes, e muito mais pensando na resolução do problema. Esse é o tipo de métrica que a gente não deveria estar medindo. Na realidade, a ideia é que você tenha que digitar menos, que você consiga otimizar mais o seu trabalho. Não faz o menor sentido. E claro, provavelmente tinham pessoas que estavam ociosas mesmo. Assim como eu disse, tem os casos extremos? Com certeza, deve existir casos extremos, assim como a gente viu ali diversas polêmicas de trabalho remoto, o caso do indiano que tinha ali 4, 5 empregos ao mesmo tempo. Existem esses casos? Sim, eles existem. Aliás, existem pessoas que são ociosas no trabalho presencial também, galera. Tipo, não vamos só falar de trabalho remoto. Mas a grande questão aí, o grande ponto, né, é quando você usa isso e distorce essa narrativa, distorce esses casos extremos para construir, na verdade, uma narrativa de que todas as pessoas que trabalham remoto não têm produtividade e que as pessoas estão se aproveitando, né? E que o trabalho remoto é o vilão da produtividade. Por favor, né, gente?
Por favor, né? Bora pensar sobre como é o trabalho presencial para uma pessoa que tem que se mudar para uma cidade ali de um custo de vida altíssimo, que vai gastar ali 3 horas no trânsito para poder chegar, ir e voltar do trabalho. E aí, se ela trabalha 8 horas, mais 3 horas, que tempo ela tem para fazer as coisas que ela tem que fazer? Que tempo ela tem para crescer, estudar e crescer profissionalmente, ter sonhos, ter vida pessoal, sabe? Né? Vamos olhar esse lado também? Né? Eu acho que uma pessoa feliz, uma pessoa descansada, uma pessoa que tem qualidade de vida é uma pessoa produtiva. Outro comentário aqui também, que é da Laura Oliveira. Ela tinha feito uma outra postagem um pouco maior, mas eu achei que eu deveria falar disso porque é um ponto importante que ela trouxe. O link Disney, bora acordar pra vida, né? Não é sobre remoto versus presencial, nem sobre produtividade versus improdutividade. É sobre poder. E eu concordo. Porque assim, se não tem transparência de como foi tomada a decisão, de quais foram as métricas, como que essas métricas foram extraídas, se não teve conversa, não é sobre produtividade. É sobre você poder demitir a pessoa. A empresa, como empresa, pode demitir a pessoa, ela vai encontrar o motivo que ela quiser para demitir aquela pessoa. O grande ponto é você utilizar essa narrativa de que é trabalho remoto, de que é produtividade, para poder culpar as pessoas e fazer as pessoas se sentirem culpadas, arranjando um motivo para que elas tenham sido mandadas embora. Tá? Culpa é de vocês mandaram embora porque vocês não foram produtivos e tal. E aí tem outra imagem que eu queria trazer aqui, que é essa imagem aqui, os brasileiros mais ricos do país. E olha só que interessante. Tem 2 aqui, né? 2 Itaú aqui, né? Então assim, gente, banco bilionário, muito dinheiro rolando. Tenho certeza que a culpa disso tudo, dessa demissão, não foi trabalho remoto, né? Infelizmente, porque deveria ter tido uma transparência na hora de comunicar essa demissão. Eu sinto muito pelas pessoas que estão passando por isso, de uma forma tão turbulenta, de não ter a possibilidade de conversar, de não ter a possibilidade de entender ali o que aconteceu. Mas é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aqui também. Hoje eu não vou ler comentário, porque eu não preparei nada para esse vídeo, eu simplesmente queria falar sobre esse assunto. E aí eu falo com uma pessoa que eu já trabalhei no Itaú, né? Eu trabalhei no Itaú. Na época que eu trabalhei lá, eu não vou mentir para vocês, foi uma experiência muito boa, mas eu fico muito triste, de verdade, de ver isso acontecendo. E achei um absurdo a forma com que foi feito, de verdade. Eu acho que a gente precisa de mais humanidade para poder lidar com pessoas, porque ainda somos humanos. Você não está lidando com robôs, você não está lidando com métricas, simplesmente assim. 1000 demissões, sem justificativa, com métricas duvidosas, sem transparência. Cara, complicado. Deixa aqui o seu comentário, a gente se vê em um próximo vídeo e vou recomendar outros seus conteúdos para vocês assistirem no canal. Se inscreve aí se você não é inscrito. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais.